Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com a Vivi. E hoje o vídeo é falando sobre um resumão de todos os capítulos de Romanos. Eu não sei se você é que nem eu, mas muitas vezes a gente vai pesquisar algumas coisas em relação à palavra de Deus e a nossa cabeça dá uma embaralhada porque são tantos detalhes, são tantos significados e às vezes a gente acaba se perdendo quando a gente está começando a aprender. Então o meu objetivo através desses vídeos não é explicar palavra por palavra, versículo por versículo, significado por significado, mas é pegar os principais pontos de cada capítulo e trazer de uma forma mais enxuta para vocês compreenderem melhor. Eu trouxe aquilo que é relevante de acordo com o meu entendimento e que eu acredito que vai ser relevante para vocês. Bom, e alguns pontos importantes para a gente entender é o autor da Carta aos Romanos, que foi o apóstolo Paulo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo mais detalhado a respeito dele, mas basicamente ele foi um homem muito inteligente, sabia várias línguas, várias culturas, só que ele perseguia o povo de Deus, até que ele teve um encontro pessoalmente com Jesus Cristo. Jesus se revelou para ele e manifestou várias coisas espirituais a respeito da palavra e da vinda dele, e aí de perseguidor ele passou a ser perseguido e a ser um pregador da palavra de Deus. Então esse foi o chamado dele para ser apóstolo. E ele foi lá e escreveu essa carta aos cristãos que estavam em Roma. E agora a gente vai adentrar no capítulo 1, né? Eu quero mostrar para vocês como é que tá a minha Bíblia, cheia de anotações, porque são muitos detalhes, né? E aí eu vou estar falando alguns detalhes aqui para vocês que eu achei importante. Logo no capítulo 1, ele começa dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Eu achei interessante marcar essa parte e falar para vocês, porque ele se põe como servo, né? Em primeiro lugar, ele é servo. Depois, ele é apóstolo, chamado para ser apóstolo. Por quê? Muitas pessoas na atualidade, pregadores, ministros e pregadores da palavra do Senhor, eles têm a tendência de se vangloriar, né? É tanto eu sou isso, eu sou aquilo, e quase não falam de Deus. E Paulo não, ele nos ensina que primeiramente é Deus e que nós estamos aqui nessa terra apenas como servos do Senhor. E aí ele fala para aquela igreja que está em Roma que ele estava com saudade, que ele queria revê-los e que eles haviam sido chamados para ser santos, ou seja, ele estava mostrando para aquela igreja que eles tinham um compromisso, né? Qual o compromisso? De serem transformados pela palavra do Senhor e depois de serem transformados, andar obedecendo aquilo que é agradável ao Senhor. E aí ele fala que ele tem o desejo de ver os irmãos, porque ele quer colher algum dom espiritual para fortalecê-los, né? Então aqui a gente já tem outro aprendizado, que o dom, ele serve para o fortalecimento entre os irmãos, para o fortalecimento da igreja, né? Para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Ele fala que ele é devedor tanto dos gregos quanto dos bárbaros, tanto dos sábios como dos ignorantes. O que ele quer dizer isso, através dessa palavra? Ele quer dizer que ele não faz acepção de pessoas em relação ao evangelho, que a missão dele é pregar para todos os povos, independente da sua cultura, independente da sua origem, independente da sua cor, da sua condição financeira, mas que ele é devedor de todos, né, para pregar a palavra para todas as pessoas, sem fazer distinção. Depois ele vai falar sobre o evangelho. Que evangelho é esse que ele vai pregar? Ele fala que ele não se envergonha do evangelho de Deus. Por quê? Porque no evangelho de Deus tem a manifestação do poder do Senhor e da justiça de Deus. Como ele fala, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, esse ato de crer em Deus, de crer em Jesus Cristo, de crer no sacrifício de Jesus Cristo, é isso que nos mantém de pé, é isso que mantém a nossa esperança assim, sempre acesa, sempre firme, porque a gente crê na palavra do Senhor, a gente crê nesse Deus invisível, a gente crê em acontecimentos que a gente não presenciou, mas é a nossa fé, né? Então ele fala que ele não tem por que se envergonhar do evangelho. Então isso também traz um aprendizado para nós, que não existem motivos para nós nos envergonharmos do evangelho, apesar de que muitas pessoas têm escandalizado a palavra do Senhor através dos seus comportamentos, através das suas condutas, mas esse verdadeiro evangelho, na sua essência, naquilo que o Espírito Santo nos revela, não é motivo de vergonha, né? É motivo de agradecer ao Senhor por ter deixado essa palavra através dos seus servos que escreveram e hoje nós temos acesso. E aí ele vai continuar ainda nesse capítulo 1, falando sobre a ira de Deus. Por que a ira de Deus vem sobre a humanidade? É porque a humanidade é boa? É porque a humanidade é justa? É porque Deus é ruim? Claro que não. Essa ira ela é revelada por causa da impiedade e a injustiça dos homens, que eles negam a verdade do Senhor e eles substituem essa verdade de acordo com as suas próprias vontades. Então, eles conheceram a Deus, né? Essa palavra aqui no caso é para os gentios, eles conheceram a Deus, mas eles negaram Deus como seu Salvador, como Criador de todas as coisas. Então, a palavra fala que eles são indesculpáveis, porque o Senhor se revelou na natureza, se revelou na criação. O poder do Senhor, a existência do Senhor, ela é revelada de inúmeras formas. Então, não existe justificativa para o ser humano dizer: eu não creio em Deus, Deus não existe. E ele fala que essas pessoas se tornaram loucas,
né? Eram cheios de si, se achavam inteligentes, se achavam cultos, mas se perderam na sua própria inteligência, né? Porque a palavra do Senhor, ela pode ser entendida, sim, através de curso, através do estudo humano, do estudo material, aquela coisa. Mas, na sua maior parte, a palavra de Deus ela é espiritual. É por isso que a gente aprende através do Espírito Santo, porque é ele que nos revela. Porque tem coisas que só você lendo com o que você aprendeu de forma carnal, você não vai entender, você vai dizer isso não é possível, isso não é real, isso é loucura. Mas espiritualmente você consegue entender por que foi dessa forma. Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Como assim? É mais ou menos da seguinte forma. Imagina só uma mãe e um filho rebelde. A mãe tá dizendo, filho, não vai por esse caminho. Filho, não faz isso. E ela tá todo o tempo dizendo a mesma coisa, mas o filho não obedece. Ele sabe qual é a verdade. Ele ouviu a verdade. Mas ele se recusa a obedecer. Então, a mãe deixa ele seguir o próprio caminho. A mãe para de falar, a mãe para de se importar. Ela simplesmente, olha, tu quer seguir esse caminho? Eu já tentei de todas as formas. Mas você não quer me obedecer, então eu lavo as minhas mãos. É mais ou menos desse jeito, né? Nem todas as mães fazem isso, mas algumas fazem, né? Porque às vezes a situação tá tão crítica que não tem mais o que a mãe fazer a não ser deixar a pessoa seguir o seu próprio caminho, né? Em vez dele parar o ser humano por causa do pecado, não, o ser humano vai cometer algo horrível, aí o Senhor vai lá, toca no ser humano, faz ele pensar que ele não deve fazer dessa forma. Não, tu quer fazer? Então faz. Então é como se Deus ele não se intrometesse mais na vida do ser humano. Ele não alertasse mais o ser humano do erro que ele está cometendo e das consequências que poderiam vir sobre a vida dele. Então é tipo assim, você quer viver no seu caminho? Então vive, mas eu não vou estar mais atento para as tuas condutas. Não teve mais aquela interferência de Deus em relação ao ser humano. Deus deixou o ser humano decidir o seu próprio caminho. Elas ficaram entregues às suas próprias vontades. E que coisa mais dura, mais assim, terrível é o ser humano estar entregue às suas próprias vontades. Porque aí o ser humano faz o que ele quer, ele não tem mais essa consciência de que o que ele está fazendo é errado, que é pecado, que ele está fazendo mal para o seu corpo, que ele está fazendo mal para a sua alma, e ele vai se afundando cada vez mais no pecado. E quanto mais ele se afunda, mais se torna difícil dele conseguir sair de lá. Somente realmente a misericórdia de Deus para fazer esse ser humano sair de lá. Então ele fala a respeito dessa situação em que a humanidade se encontrou. E ele fala que esses homens e essas mulheres, elas receberam nos seus próprios corpos o castigo por causa da sua perversão, né? Então, acende aí um outro alerta. Muitas coisas que o ser humano ele vive hoje na atualidade é resultado dessas ações, é resultado dessas escolhas que ele não entende, que ele acaba aceitando porque ele sente no corpo dele, ele sente dentro dele e ele acaba aceitando como algo natural. Mas isso é uma consequência do pecado. Portanto, várias ações do ser humano se tornaram cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então, olha só, gente, que lista imensa de atitudes que o ser humano naquela época tinha, que desagradava a Deus e que também acontece na nossa atualidade. Isso é o que mais a gente vê na nossa atualidade. Todas essas listas de pecado é muito presente. E aí ele fala assim, embora conheçam o justo decreto de Deus, né, eles conhecem a vontade de Deus, conhecem e eles são conhecedores que essas práticas são erradas e que vão levar à morte, mas eles não somente continuam a praticá-las, como também aprovam os que praticam, né? Em parte, agora a gente vai adentrar no capítulo 2, é uma parte muito importante, porque aqui entra algo que muitas pessoas entendem da forma errada. Muita gente fala a respeito do julgamento. É errado julgar? É certo você julgar? E o que é que o Senhor condena e que a gente pode comprovar através do capítulo 2? É que o Senhor condena o julgamento hipócrita, ou seja, eu condenar o meu irmão por uma atitude que ele está cometendo, sendo que eu também cometo atitudes que nem aquela pessoa, só que essas atitudes estão encobertas, ou que são pecados semelhantes, mas eu julgo mais o meu irmão em vez de tentar mudar a mim mesmo. Então é esse o julgamento que o Senhor condena, mas isso não significa que seja errado julgar. Você pode julgar de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Por exemplo, se a palavra do Senhor fala que tal conduta é errada, e eu sei que ela é errada, porém eu também não pratico, aí eu posso dizer que aquela conduta é errada. Por quê? Porque eu não estou praticando, então eu não vou estar sendo hipócrita. Mas mesmo assim, essa questão de julgar não é de qualquer forma. Eu tenho que ter sabedoria para julgar. E esse julgar não é tipo só para condenar o irmão, para dizer, olha, você está fazendo algo de errado, você está pecando, você vai para o inferno. Não. Mas esse julgar é no sentido de avaliar a conduta do irmão que ele está fazendo e tentar mostrar para ele o caminho mais excelente, um caminho mais aprovado pelo Senhor. Não apenas o julgar por julgar, que era o que estava acontecendo, principalmente entre os judeus e os gentios. Por quê? Porque os judeus eles receberam a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Só que muitos deles se desviaram da palavra de Deus.
Mas eles se achavam tipo, ai, nós somos o povo exclusivo do Senhor, o Senhor nos escolheu. E aí os outros povos de outras culturas, de outras línguas, não podiam servir ao Senhor, porque o Senhor não ia aceitar eles, não. Esse era o pensamento deles, porque eles queriam Deus só para eles. E aí, qualquer pessoa que fosse diferente, era como se eles fossem imerecedores do amor de Deus. Só que eles não percebiam que tanto eles, sendo judeus, quanto os gentios, todas as pessoas, elas são immerecedoras do amor de Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos e carecemos do amor de Deus, carecemos dessa salvação através de Jesus Cristo. Então ele fala assim, olha, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois você está condenando você mesmo naquilo em que julga. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, aquelas coisas que eu falei lá no capítulo 1, é segundo a verdade. Por quê? Porque o julgamento do Senhor, ele é justo. Porque ele sonda a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe a nossa intenção quando a gente abre a boca, quando a gente faz alguma ação, quando a gente sente alguma coisa. Ele sabe o que está aqui dentro. Ele não vê somente a aparência. Já nós, meros carnais, a gente julga segundo a aparência, segundo aquilo que a gente está vendo, e não segundo o interior. Deus já é diferente. Ele avalia as duas coisas, o interior e o exterior. Por isso que o julgamento dele é perfeito. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, se nós meditarmos nessa palavra, que cada um vai receber de acordo com as suas atitudes, eu não vou estar querendo condenar o meu irmão, eu não vou estar todo o tempo querendo saber o que o meu irmão está fazendo, por que ele está agindo daquele jeito, por que ele está pecando, por que ele vai para o inferno. Eu posso me preocupar com a alma do meu irmão? Claro que eu posso. Eu posso aconselhar, eu posso ajudar? Posso. Mas eu também tenho que me preocupar com a minha própria salvação, com a minha própria conduta. Por quê? Porque o meu irmão vai prestar conta das atitudes dele com Deus, né? Eu vou prestar conta por causa do meu irmão? Não, ele que vai prestar conta por causa do que ele fez. Agora, eu vou prestar conta das minhas próprias ações, daquilo que eu falei, daquilo que eu pensei, daquilo que eu senti, das minhas atitudes. Então, se sou eu que vou prestar conta, não é mais vantajoso eu prestar atenção em mim mesma, nos meus próprios erros e tentar mudar primeiramente a mim e depois tentar mudar o meu irmão, tentar fazer ele refletir que ele também precisa de mudança? Então era mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava mostrando para aquelas pessoas. E é por isso que depois ele vai falar, Deus não há parcialidade. O que ele quer dizer com isso? É que se o judeu ele pecou, ele vai prestar conta do seu pecado. Se o gentil pecou, ele também vai prestar conta do seu pecado. Então isso mostra que nas prestações de conta em relação à nossa salvação, ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Outro questionamento, outro posicionamento é a respeito da lei. A lei ela foi dada por Moisés para o povo de Deus. Então esse povo recebeu a lei e nisso eles se apoiavam. A gente recebeu a lei, então a gente já está salvo. Nós somos o povo escolhido, então a gente não precisa fazer mais nada. Então, essa era a mente do povo judeu. E aí, como outros povos não tinham recebido a lei, eles achavam que eles não iam para o céu, que eles não iriam ser perdoados, porque eles não receberam a lei. Só que o que é mais importante? Vamos lá. Eu receber essa lei e não obedecer, porque a lei ela tem inúmeras regrinhas ali, e eu, como ser humano, nunca vou conseguir obedecer 100% todas essas leis, ou eu não ter recebido a lei, mas na minha consciência e no meu coração eu buscar e me esforçar para obedecer. O que vale mais é a tentativa de obedecer, a tentativa de fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Por quê? Porque muitos desses judeus, eles receberam de fato a lei, mas eles descumpriam a lei de diversas formas. Mas o que eles achavam melhor? Julgar o outro que não tinha a lei, né? E não reparavam em si mesmo, nas suas próprias condutas. Você leva o nome de judeu e apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você que conhece a vontade de Deus, você que está convencido que é guia de cegos, instrutor de insensatos, mestre de crianças. Então ele se achava assim, tipo se fosse na nossa atualidade. Ele se achava assim, como se ele fosse um doutor, sabe? Como se ele fosse ali um mestre. Os melhores dos melhores, tivesse o conhecimento de tudo. E o Senhor fala assim através do apóstolo Paulo. Então, você que ensina aos outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Então ele está mostrando e fazendo o povo refletir que não era somente conhecer a verdade e não botar em prática, né? E entender que para eu cobrar algo do meu irmão, para eu cobrar algo de outras pessoas, eu preciso andar na linha, eu preciso dar bom testemunho, eu preciso ter moral. Uma outra questão que é a respeito da circuncisão. A circuncisão era uma marca que todo menino, ainda assim bebê, ele fazia no seu órgão genital. E aquela marca diferenciava aquele povo.
mostrando e simbolizando que aquele povo era um povo escolhido por Deus. Então, essa era a circuncisão, aquele corte na região genital do homem, do menino. E o que acontece? Eles também se vangloriavam nessa questão. Além de ter a lei, eles eram circuncidados. Então, eles julgavam os que não eram circuncidados, né? Que seriam os incircuncisos. E aí, o que Paulo vem ensinar através da palavra? Ele fala assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. O que ele quer mostrar? Que o valor está em obedecer. Que o valor está no sentido espiritual e não no lado físico. Não é só cortar uma parte do seu corpo e dizer: agora eu sou circuncidado, agora eu sou escolhido do Senhor. Não é isso. A circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Então, verdadeiramente, a circuncisão, ela está aqui dentro. O capítulo 3 vai falar a respeito do pecado e da nossa carne como ser humano. No sentido de que tanto os judeus quanto os gentios, eles pecaram. Eles, por mais que se esforcem, eles não vão conseguir obedecer 100% à lei. E isso mostra que todos precisam de salvação. Ter recebido a lei, ter feito circuncisão, nada dessas coisas vai ser maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. E nenhum ser humano vai ser declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei. Foi o que eu falei no capítulo anterior. Alguns judeus, eles se agarravam muito à lei, sendo que a lei não veio para salvar o ser humano. A lei veio para mostrar que o ser humano é falho, que ele é pecador, que por mais que ele tente, ele sempre vai precisar de Deus. A lei veio para mostrar o pecado. É por isso que ninguém vai ser salvo pela lei. É por isso que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Porque esse sacrifício foi que nos deu direito à salvação, a sermos justificados. Então, o capítulo 3 vem falar que nós somos justificados através da fé, pela fé, através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. E não pela obediência à lei, porque, como eu falei, obedecer à lei 100% em todos os seus quesitos é impossível para o ser humano. Tentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Aí ele vai dizer: Deus é apenas Deus dos judeus? Claro que não. Somente dos gentios? Claro que não. Ele é dos judeus e é dos gentios. Visto que existe um só Deus, tá? Que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, quem nos justifica é Deus. Porque o Senhor, ele morreu na cruz para nos salvar. Correto, né? Muito bem. Mas a pergunta é: você é perfeito? Não. Eu sou perfeita? Também não. Eu peco? Sim. Eu quero pecar? Claro que não. Quem é que me justifica? Quem é que sonda a intenção do meu íntimo, do meu ser? Quem é que sabe se eu peco por prazer, porque eu quero machucar a Deus, porque eu quero transgredir a ordem do Senhor? Ou se eu peco porque existe algo maior dentro de mim, por uma fraqueza carnal, por uma fraqueza espiritual? Qual é o desejo do meu coração? É Deus. Então é Ele que nos justifica. Ou seja, embora eu tenha pecado, você tenha pecado, nós somos humanos, somos seres carnais, propensos ao erro, quem nos justifica é o Senhor. É por isso que, embora a gente peque, embora todos nós sejamos falhos, Deus, ele continua cuidando da gente. Deus, ele continua ouvindo as nossas orações. Deus, ele continua tendo misericórdia de nós por causa da justificação de Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele nos justificou. No capítulo 4, ele vai falar sobre alguns exemplos de pessoas que foram justificadas pelo Senhor Deus, nem pela lei e nem pela circuncisão, como é o caso de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Por quê? Porque no tempo de Abraão não tinha lei, no tempo de Abraão não tinha a circuncisão. No tempo de Abraão tinha a voz do Senhor, a obediência dele em ouvir a voz do Senhor e a fé dele. A comunhão que ele tinha com Deus, o fato dele ter crido naquela voz que chamou ele e naquela voz que prometeu coisas para ele, ele continuou crendo. É por isso que fala: portanto, que diremos dos nossos antepassados? Abraão. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Aí ele vai dizer lá o versículo, né? Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa.
recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Então, ele foi circuncidado por dentro, ele foi separado por dentro, por causa da obediência e da fé dele no Senhor, naquele a quem o chamou. Portanto, Abraão, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então aí entra a nossa atualidade, né? Nós não somos judeus, nós não temos essa regra de circuncidar nem homem, nem mulher, não tem esse simbolismo. Mas nós somos povo de Deus, somos filhos de Deus. Não é algo como uma regra que nos salva, mas o sacrifício de Jesus acompanhado da nossa fé em Cristo Jesus. Aí ele fala assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Mais uma vez, né? Sempre colocando em muita evidência essa questão da fé, da obediência, do temor. Da trajetória de Abraão em questões a milagres, a promessa do Senhor sobre a vida dele, como ele já era idoso, a sua esposa também, além de serem já assim bem avançados em idade, ela era estéril, ainda assim o Senhor prometeu que o Senhor daria um filho através de Sara, e a palavra do Senhor diz que ele creu. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele creu que o Senhor haveria de cumprir o que ele tinha prometido. Em consequência do quê? Dele ter acreditado na voz do Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras que foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, quem nos justifica é o nosso Deus, é Jesus Cristo. No versículo 5, Paulo vai falar sobre algumas aflições, alguns problemas que nós seres humanos enfrentamos, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que a gente vai se gloriar na tribulação? A tribulação é um momento de dor, é um momento de tristeza, é um momento de aflição, de cansaço. E ele vai falar que a gente vai se gloriar na tribulação por quê? Porque a tribulação, ela produz a perseverança. Então a tribulação, na vida do cristão, não é para o ser humano se desesperar, murmurar contra Deus, desviar-se dos caminhos do Senhor. Mas a tribulação vem para que o cristão venha perseverar. Ele venha insistir, ele venha permanecer, ele venha ser constante na comunhão, na intimidade que ele tem com Deus e na fé que ele tem com Deus. Porque sabemos que essa tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. Então a gente passa a ter esperança, e essa esperança vem através da presença de Jesus Cristo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A nossa esperança é Jesus Cristo e Ele não nos decepciona. Ele fala a respeito do sacrifício de Jesus, quando ele fala assim, olha, que dificilmente alguém morreria por um justo. Imagine por um pecador, por um ímpio. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Jesus Cristo, Ele não morreu naquela cruz pelos santos. Jesus Cristo não morreu na cruz pelos perfeitos. Ele morreu por todos os pecadores, por todos os seres humanos. Aí fala também sobre a morte em Adão, a vida em Jesus Cristo. Por quê? Nós sabemos que lá no início, né, o Senhor criou Adão e criou Eva, tinha uma missão, né, cuidar da terra e também usufruir, né, das coisas que o Senhor havia criado. Mas ele desobedeceu ao Senhor juntamente com Eva, e ali eles foram tirados do paraíso e principalmente houve um rompimento no relacionamento que eles tinham com Deus. O pecado, na verdade, trouxe a queda para o ser humano, e essa queda também é em relação ao pecado e esse distanciamento entre Deus e o ser humano. Então, pela atitude dos nossos antepassados, nós nos distanciamos de Deus, nós pecamos, o pecado entrou na terra. Mas, por Jesus Cristo, por um homem entrou o pecado, foi através de Adão, e por um homem, através de Jesus Cristo, veio a salvação, veio a redenção, veio a justificação, a esperança para todo aquele que crê. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem,
muitos serão feitos justos. Então, nós somos justificados por causa de Jesus, sabe? É uma coisa maravilhosa, nós só temos que agradecer a Deus, sermos gratos, porque foi através do sacrifício dele, da obediência dele, do amor do nosso Pai, que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Jesus tomou sobre o corpo dele as nossas transgressões, as enfermidades, o pecado e todo o mal que havia em nós, que havia no ser humano. E através dele, nós temos a nossa salvação. Versículo 6, ele vai falar mortos para o pecado e vivos em Cristo. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala que o Senhor ele nos justifica, o que o ser humano ele pensa, né? Alguns que já têm a mente pervertida, né? Pensa, eu vou continuar pecando, vou continuar no erro, afinal, não é Jesus que me justifica? Não é Jesus que me conhece? Jesus já não morreu por mim? Jesus já nos salvou? Então, se eu já estou salvo, deixa eu pecar, deixa eu errar. Não é desse jeito. É o que ele vai dizer lá no capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, de que forma a gente morreu para o pecado? Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz e nós cremos que ele morreu naquela cruz, aceitamos ele como nosso Salvador, seguimos a vontade do Senhor, nós também morremos, juntamente com Jesus. Morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se eu morri para o pecado, eu não vou ficar vivendo no pecado. Porque pensa bem, não faz sentido. Se Jesus ele tomou sobre si o nosso pecado, os nossos erros, por que a gente vai pegar de novo o pecado para nós, para o nosso corpo, para nossa alma? Não, já teve alguém que pegou e já teve alguém que nos purificou. Então não tem porquê a gente querer aquele pecado de novo para nossa vida. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele nós viveremos. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Ou seja, o pecado, ele vai bater na porta ainda, mesmo depois do sacrifício de Jesus, o pecado vai continuar existindo na vida de muitas pessoas. Por isso que nós não devemos ceder ao pecado, nós devemos crer que Jesus tomou sobre si, então a gente não precisa mais desse pecado. Esse pecado não pertence mais a nós não somos mais escravos do pecado. Portanto, não ofereçam os membros do vosso corpo ao pecado. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida. Né? Nós estávamos mortos. Nós éramos dignos da morte eterna, da morte física. E veio alguém que nos trouxe essa esperança, houve alguém que veio trazer essa vida eterna. Por isso que fala que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que ele tem para trazer vida é vida em abundância, vida na sua plenitude. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí entra uma outra questão. O que é a graça, né? A graça, ela é o favor imerecido que nós recebemos através de Jesus Cristo. É mais ou menos assim. Eu não mereci o perdão de Deus. Eu não mereço o perdão de Deus. Eu não mereço o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque Jesus foi um homem santo. Ele foi um homem perfeito. E morreu por mim, pecadora, cheia de falhas. Mas essa graça me alcançou, né? Justamente, eu não merecia. Eu não fiz nada para que eu pudesse ser digno desse sacrifício, dessa salvação. Mas ainda assim, essa graça me alcançou. E muitas pessoas utilizam dessa graça para continuar no pecado, como eu falei para vocês. Aí ele vai dizer, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, se nós fomos libertados do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos escravos de Jesus. Em que sentido? No sentido da nossa obediência plena no Senhor. Nós não vamos mais dar lugar à carne. Porque Jesus me alcançou, porque eu vivo pela graça, eu vou viver de qualquer jeito. Porque o Senhor já me salvou, eu vou continuar pecando, vou continuar no meu erro. Afinal, Jesus já fez um sacrifício maior por mim. Negativo, a gente não vai usar essas situações para dar lugar ao diabo, para dar lugar à nossa carne. Mas a gente vai servir ao Senhor de corpo, alma, espírito, de todo o nosso ser. Aí lá no capítulo 7, ele vai falar a respeito da lei. Por quê? A lei é algo assim que está muito forte entre os judeus. Então, ele fala assim, fazendo uma relação com o casamento. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei só tem autoridade sobre alguém enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, ela é considerada adúltera, pecadora. Mas se o marido dela morrer,
ela está livre daquela lei. Está dando só uma comparação com o casamento, mas ele está falando da lei. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Jesus Cristo, para pertencerem a outro que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Como eu falei para vocês, a lei não salva, quem salva é Jesus Cristo. Então nós não vivemos mais segundo a lei, mas nós vivemos segundo a vontade de Jesus Cristo. Jesus é a lei. A lei é pecado? Não, a lei não é pecado, como eu falei para vocês. A lei veio para mostrar que o ser humano é falho, que o ser humano tem erros, que o ser humano vai sempre precisar de Deus, vai precisar de salvação, mas a lei em si, ela não é pecado, ela não é errada. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então a lei veio para mostrar o que é o erro, onde está o erro. Só que nisso veio o pecado, porque a pessoa se tornou consciente de que aquilo era um erro, de que aquilo era um pecado, e aquilo causou um desejo ainda maior dela praticar o pecado. É que nem, por exemplo, um ditado que dizem que o proibido, ele é mais gostoso. Se é proibido, é porque é errado. É porque transgride a moral, transgride uma lei, transgride alguma coisa. Mas o fato de ser proibido causou no ser humano um desejo maior de praticar aquilo que ele sabe que é errado. Então foi mais ou menos isso que a lei causou no ser humano. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Aqui é um desabafo muito grande que ele vai falar a respeito da guerra entre a carne e o espírito, que é algo que todos nós enfrentamos na nossa caminhada cristã, né? A gente sabe o certo, por muitas vezes a gente se esforça e quer fazer o certo, mas quando a gente percebe, a gente já fez totalmente o contrário do que a gente deveria. Por exemplo, eu planejo, amanhã eu quero ser mais produtiva, amanhã eu vou pra igreja, amanhã eu vou louvar, amanhã eu vou orar, vou me consagrar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque isso já aconteceu comigo. E quando foi no outro dia, eu acordei tarde, eu fiquei só no celular, eu fiquei desanimada. Então, é mais ou menos isso que acontece com o ser humano. Às vezes a gente faz 1000 planejamentos, né, pra gente crescer espiritualmente, pra gente fazer a vontade do Senhor, e quando chega na hora a gente faz totalmente o contrário do que a gente gostaria de fazer. Então é o que Paulo fala. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo praticando. Então eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero fazer mal pro meu próximo, eu não quero fazer mal pra mim. Eu não quero entristecer o Senhor, mas é isso que eu faço. É uma coisa muito louca. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, não é o Espírito Santo de Deus que está me dominando, que está me guiando, mas é o pecado que está me dominando. Porque se eu sei o certo, eu quero fazer o certo, eu me planejo para fazer o certo, mas eu não consigo executar o certo, e além de não conseguir executar o certo, eu faço o contrário, eu faço o oposto daquilo que eu não queria fazer, porque tem algo maior que está me dominando. E esse algo maior não vem de Deus, porque se viesse de Deus, eu iria conseguir fazer o certo, e não o contrário daquilo que eu gostaria de fazer. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então, essa palavra é muito real, né? No nosso íntimo a gente quer jejuar, a gente quer consagrar, a gente quer ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente quer ser renovado, a gente quer alcançar almas e fazer tanta coisa, a gente lê a palavra do Senhor e a gente tem a nossa alma alimentada, a nossa vida tá cheia de esperança, a gente tem tanta expectativa, tanta coisa boa, os nossos olhos brilham, né, quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente vê a manifestação do Senhor através da palavra, mas quando chega no nosso corpo, no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente deseja, é uma guerra muito forte dentro de nós. E aí ele fala, miserável homem que sou. Quem está falando isso? Paulo. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, a minha mente quer obedecer ao Senhor, quer ser fiel ao Senhor, mas o meu corpo quer fazer a vontade do diabo, quer fazer a vontade da carne. É muito complicado, é muito complicado. E Paulo nos dá, assim, esse exemplo fantástico, porque ele reconhece que ele é pequeno, que ele é miserável, que o corpo dele é fraco e que ele precisa ainda mais de Deus, que somente Deus pode dar essa força para ele vencer o mal. Porque dele mesmo ele não vai conseguir, mas ele só consegue através da presença de Deus na vida dele. Lá no capítulo 8 ele vai falar sobre a vida pelo Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Dessa forma, precisamos ser guiados e dominados pelo Espírito. Por quê? Não tem nada de bom na nossa carne. Não adianta a gente pensar que existe algo bom na nossa carne, que a nossa carne sempre vai querer o que é mal, o que é perverso. Não adianta a gente querer defender a carne, porque não tem coisa boa na carne. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas estão sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita entre vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Então, se Cristo está em nós, se nós estamos em Cristo, nós não vivemos mais segundo a carne, segundo os nossos prazeres, segundo os nossos desejos, as nossas vontades, ao nosso instinto carnal. Mas a gente vive segundo a vontade do Senhor. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se vocês viverem pelo Espírito, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui entra outra questão, outro ensinamento. Muita gente pensa assim que todo mundo é filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Criaturas porque fomos criados por Deus. Toda a humanidade é criatura de Deus. Mas filhos? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus vai fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito e não a vontade da carne. Outra passagem também fala que o pai da mentira, ele é o diabo. E quem anda na mentira é filho do diabo. E quem anda na verdade e procura fazer a vontade de Deus é filho de Deus. Aí vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é somente falar, não é somente saber, mas é executar, é andar no caminho do Senhor. Ela considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Aqui fala sobre a glória futura, né? Então, Paulo ele quer mostrar que nesse mundo, como a palavra do Senhor fala, nós teremos aflições. Então, vai ter morte, vai ter tristeza, vai ter fome, vai ter guerra e inúmeras coisas. Isso muitas vezes vem nos entristecer porque a gente não se alegra com a justiça, a gente não se alegra com a maldade. Mas ele fala que esses sofrimentos, né, essas tribulações, angústias, elas não podem ser comparadas com a glória que há de vir, com a eternidade, que a eternidade vale mais do que qualquer sofrimento que possa estar acontecendo na nossa vida. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência. Da mesma forma, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que são dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando Jesus ele subiu, ele ressuscitou e ele subiu aos céus para ficar com o Pai, ele deixou o Espírito aqui na terra. E esse Espírito veio para nos guiar, para interceder por nós, para ser o nosso consolador, para revelar as coisas do Senhor também para nós. E esse Espírito, ele intercede por nós, ele ora por nós, segundo a nossa vontade? Segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem para nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que Deus faz é para que o nome dele venha a ser exaltado e para o nosso bem também. Deus, ele é o nosso Pai. E ele fala que se o Pai terreno, ele procura fazer o bem para o seu filho, que é terreno, imagine Deus. Deus que é santo, Deus que verdadeiramente é amor, é a justiça. Ele também tem coisas boas para dar para os seus filhos. Tanto que um outro versículo também fala que o que ele tem para nós não são planos de maldição, não são planos de decadência, mas são coisas boas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então Paulo está mostrando que pode vir as acusações, podem vir os problemas, as adversidades, os momentos que a gente se sente fraquinho na presença de Deus, mas ele está dizendo que se Deus, que é acima de qualquer pessoa, está acima de tudo, ele é por nós, ou seja, ele é ao nosso favor, ele nos ama, ele cuida da gente,
que ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós. E ainda mais, que ele nos justifica, que Jesus ele morreu, mas ele foi, ressuscitou, está à direita do Pai, e ele também intercede por nós. Então, Deus quer o nosso bem, Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós. E por que a gente fica assim tão cabisbaixo, tão tristinho, tão assim, não quero mais viver, sabe? Quando o Senhor ele nos ama de uma maneira tão grandiosa, como ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Nada dessas coisas vão nos separar do amor de Cristo, porque o amor dele é maior que qualquer problema que a gente possa enfrentar. O amor dele resiste a qualquer terremoto, qualquer adversidade. E a gente também precisa focar nesse amor para a gente também resistir às ciladas do diabo. O capítulo 9 vai falar a respeito da soberania de Deus, de como ele usa as pessoas de acordo com a vontade dele. Ele pode usar uma pessoa ruim, uma pessoa pecadora, uma pessoa perversa, para fazer a vontade dele. Ele pode executar juízo através de uma pessoa ruim, através de uma nação ruim. Assim como ele pode pegar alguém que é bom para fazer também o nome dele ser engrandecido. Então, ele pode usar quem ele quiser para causar o que ele quiser causar. Por isso que ele fala, portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. E esse é um dos maiores problemas do ser humano, querer contender com Deus. Por que Deus usa fulano? Por que Deus faz dessa forma? Por que acontece isso no mundo? Por que isso? Por que aquilo? Tantos e tantos questionamentos que nessa terra as pessoas nunca vão estar 100% satisfeitas e elas nunca vão ter as respostas de todas as perguntas. E enquanto elas perdem tempo querendo culpar a Deus e querendo tirar a sua própria culpa, se colocar como os próprios deuses aqui nessa terra, elas vão se afastar de Deus. Elas vão viver uma vida vazia, porque elas querem que sempre Deus venha justificar as ações dele. E Deus ele não precisa justificar a ação dele para ninguém. Ele é Deus, ele simplesmente age, ele simplesmente faz como ele quer e no tempo que ele quer. E pronto, acabou. É por isso que ele é Deus e nós somos os filhos, nós somos os seres humanos. Existe essa relação de que tem alguém que está acima de nós, mas o ser humano não quer. Ele quer ele próprio estar acima dele mesmo, ele próprio estar acima dos outros, mas ele não aceita que existe um ser maior do que ele. Continua dizendo, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso? Então é tipo assim, eu sou desse jeito. Aí eu me pergunto, por que Deus fez o meu cabelo liso? Por que Deus fez eu ter a boca grande? Por que Deus fez eu ter o olho grande? Por que Deus fez eu ter essa cor? Por que Deus fez eu ter 5 dedos? Por que Deus me fez assim, baixa, alta? Questionamentos que a gente não tem que estar debatendo com Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele faz como Ele quer. Mas o ser humano, ele gosta de questionar, ele gosta de contender. E não porque ele quer entender, é somente pelo prazer de debater. Capítulo 10, ele vai falar a respeito da salvação em Cristo Jesus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então tem sim uma ação do ser humano, tem um sacrifício de Jesus? Tem, mas tem a ação do ser humano, de crer, de confessar, de andar no caminho do Senhor. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam. Então Deus não é exclusividade de um povo, de uma pessoa, de um grupo, mas Ele é exclusivo de todos que o buscarem, de todos que o desejarem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que buscar fazer a vontade do Senhor, que quer ter o Senhor Jesus Cristo na sua vida, vai ser salvo. Mas tem que querer, tem que desejar, tem que buscar. Ele vai dizer, mas como a pessoa vai invocar se ela não crê? Como ela vai crer se não tem ninguém que ensine? Como que ela vai ouvir se ninguém prega? E como pregar se ninguém é enviado? Como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Então aqui eu creio que ele está falando a respeito do evangelismo, da missão. Como é que eu vou crer em alguém que nunca me apresentaram? Como é que vai ser apresentado se ninguém fala?
Então tá falando a respeito da salvação de Jesus Cristo e das pessoas que são encarregados de falar da palavra de Deus, de levar a mensagem do Evangelho, de anunciar essa salvação, para que essas pessoas que não conhecem ainda Jesus, elas possam ser alcançadas através desse Evangelho. Ele diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. No capítulo 11, sobre o remanescente de Israel. É como eu falei, né? Existem aquelas pessoas que, mesmo pertencendo a um grupo, elas vão se rebelar contra Deus, mas ainda assim existem aquelas pessoas que permanecem fiel. E o remanescente é justamente esse pequeno grupo, essas únicas pessoas que se absteram do pecado, de fazer a vontade da carne, para fazer a vontade do Senhor. Vou passar lá pelo capítulo 12, como eu falei, eu vou trazer aqui somente as partes que eu acho mais importantes. Lá no capítulo 12 fala a respeito da misericórdia de Deus e dos sacrifícios vivos. E ele fala que a gente tem que se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então vamos lá. O nosso culto não é a gente matar uma ovelha e apresentar a Deus como um culto, como um sacrifício. Isso não vale para Deus. O que vale para Deus é a nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele habita dentro de nós, não é isso? O Espírito Santo não habita dentro de nós? E se ele habita dentro de nós, nós é que temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício ao Senhor. De que forma? Procurando ser santo, procurando andar de forma agradável, fazendo aquilo que é reto diante do Senhor. Esse é o nosso culto. É ter a nossa vida diante do altar. É ter uma vida reta diante do Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Não se conformem com o que o mundo diz que é certo, com a deturpação da palavra de Deus, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, de viver, vivenciar, e que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente se alinha com a vontade do Senhor, a gente passa a entender o que é que Deus quer de mim. Qual é o propósito de Deus para a humanidade? O que é que Ele quer das pessoas? A gente passa a compreender qual é o plano do Senhor. E a gente passa a entender que o plano do Senhor não é maldição, não é morte. Mas isso é uma consequência das atitudes do ser humano. Ninguém deve ter um conceito mais elevado sobre si mesmo. Mas, ao contrário, deve ter um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que lhe foi concedido. Então, não é para ninguém se achar superior a ninguém, mais santo do que o outro. Nós temos que ser para agradar a Deus, mas não para a gente se sentir superior aos outros. Fala a respeito dos dons, que cada pessoa ela recebe diferentes dons, né, de acordo com a vontade do Senhor. E que independente do dom que você tenha recebido do Senhor, você tem que fazer o seu melhor, que é o que ele vai dizer. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Seja qual for o dom que nós tivermos, nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor, para a obra de Deus. Entendendo que cada ser humano, né, que compõe a igreja do Senhor, cada membro, ele precisa fazer a sua parte. E ele fala também sobre o amor. Que o amor deve ser sincero, que a gente tem que odiar o que é mal, a gente precisa se dedicar uns aos outros, preferindo dar honra mais aos outros do que a nós mesmos. E isso é muito difícil na nossa atualidade, por quê? Porque a gente quer a gente quer ser o estrelinha, né? A gente quer ser honrado em primeiro lugar. A gente dificilmente pensa no outro, em satisfazer o outro, em fazer o bem para o outro, mas a gente pensa sempre em nós mesmos, né? Porque nós somos egoístas. Aí, nunca falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Foi o que nós já falamos também anteriormente e ele com outras palavras, confirma o que ele já havia falado anteriormente. Aí ele fala sobre abençoar aqueles que nos perseguem, não amaldiçoar, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Temos uma mesma atitude uns para com os outros, principalmente em relação ao inimigo, aquele que quer o nosso mal. Porque nós temos tendência a amar quem nos ama, quem nos faz bem. Mas nós temos tendência a odiar, a desejar mal, a querer se vingar das pessoas que nos fazem o mal. E ele nos ensina justamente o contrário. Ele nos ensina a orar por aqueles que nos perseguem. Se o nosso inimigo tiver fome, tiver sede, é o nosso dever ajudar. É o nosso dever fazer algo em prol daquela pessoa. E ele fala pra gente tentar ao máximo viver em paz com todas as pessoas, não retribuir mal com mal, deixar a vingança para Deus, porque Deus ele é justo. E aí ele fala, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E esse aí é um diferencial na vida do verdadeiro cristão convertido. Por quê? Nós, muitas vezes, agimos como cristãos, mas nós não reagimos como cristãos. Então, a gente precisa se policiar, a gente precisa vigiar e a gente precisa ser convertido de verdade. É que nem Pedro, né? Que o Senhor fala, olha, quando você for convertido, é isso que vai acontecer na tua vida. Mas, por enquanto, você ainda não está convertido. Você está sendo levado pelas tuas emoções, pela agressividade. Aí lá no capítulo 13, ele fala sobre as submissões às autoridades, né? Que a pessoa precisa ali respeitar aquele que está no governo, que está no poder, que tem que orar por aquela pessoa, porque a gente precisa orar em prol das nossas lideranças. E é uma coisa louca, né? O que a gente vê hoje, a corrupção, as pessoas tomando partido, brigando com seus familiares, matando, sendo violentos, discursos de ódio por causa de pessoas que estão no poder. É uma coisa que o Senhor, ele de forma alguma é a favor desse ódio, desse discurso de violência, dessa idolatria em relação a presidente, a governadores. É uma coisa que traz destruição para a população, né? A gente já vive tanta desigualdade, mas enfim, as pessoas preferem perder tempo idolatrando. E o nosso dever não é idolatrar político nenhum, mas é orar, apresentar todos os nossos governantes diante do Senhor. Vai falar sobre os mandamentos, que os mandamentos continuam sendo muito necessários na vida do cristão. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E tudo se resume: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, o que acontece? Ele fala do amor como o amor sendo o principal na vida do ser humano, o principal mandamento. Por quê? Porque se eu verdadeiramente amo, eu não vou me vingar, eu não vou trair, eu não vou maltratar, eu não vou fazer mal pro meu próximo. Por quê? Porque eu amo. Então, por isso que o amor, ele é o principal mandamento. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Comportem-se com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual e nem em depravação, desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando, planejando, pensando, arquitetando como satisfazer os desejos da carne. Então, não alimente o desejo da carne e não ande em atitudes devassas, em atitudes imorais, em atitudes que vão desagradar a Deus. No capítulo 14 fala sobre os fracos e os fortes. Por quê? Porque é uma questão cultural, é uma questão de cada pessoa pensa de um jeito, né? Cada grupo, dependendo do país que vivem, tem seus costumes, tem as suas tradições. Só que o que acontece? Essas diferenças causavam contendas. Por quê? Porque alguns acreditavam, por exemplo, que podia comer porco. Exemplo, que não tinha problema nenhum, afinal, Deus deixou todos os alimentos para o ser humano se alimentar. Porém, outros acreditavam que o porco era um alimento profano, um alimento, como é que eu posso dizer assim, que contamina o ser humano, que vai afastar ele da presença de Deus, que é um animal imundo. E nisso eles entravam em questões infrutíferas, em questões que não iam trazer edificação, mas que traziam desavenças, ódio. E basicamente o que ele vem falar lá no capítulo 14 é que cada um deve ter certeza de si mesmo e parar de condenar ao outro em questões pessoais. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço em obstáculo no caminho do nosso irmão. Nenhum alimento por si mesmo é impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Aqui é Paulo falando, uma pessoa que teve a revelação de Deus ali na vida dele. O que ele está dizendo? Que nenhum animal ele é impuro, ele vai te contaminar. Agora, se tu considera ele impuro, se tu acha que ele vai te fazer mal, então sim, ele vai te fazer mal. Por quê? Porque a tua consciência está dizendo, mas não porque na realidade ele faça mal. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro. Todo alimento é puro. Mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem qualquer coisa que faça o nosso irmão cair. Então, se algo que eu vou fazer, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou me vestir, vai fazer o meu irmão pecar, se escandalizar, aquele que é fraco, novo convertido, então eu vou ter mais cuidado e não vou fazer na frente dele. Mas não porque seja pecado, tá comendo, tá bebendo, alguma coisa. Mas porque o meu irmão vai pecar, vai se escandalizar, então eu vou ter cuidado.
Mas aqui ele está dizendo, nenhum alimento é impuro. Mas se o teu irmão acha que é impuro e aquilo vai fazer ele se afastar do Senhor, você, que já está mais forte na fé, no caminho do Senhor, vai evitar de comer na frente dele. Só isso, pronto. Assim, seja qual for o seu modo de pensar a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. É isso, amores. Se você se condena em algo que você não aprova, por exemplo, não quero comer isso, não coma, mas eu não vou me condenar em algo que eu sei que tá de boa para Deus, que o Senhor, a minha relação com Deus, ele já falou, eu tenho certeza que não é isso que vai me fazer mal, sabe? Não é o que eu tô comendo que vai me fazer mal, que vai me fazer pecar, que vai me levar para o inferno. Então eu não vou me condenar naquilo que eu aprovo. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então ele vai comer, é pecado, não, é contaminoso. Não, é ruim, eu não posso porque aquilo vai fazer mal pro meu corpo. Não, porque eu vou desagradar a Deus. Não, porque é isso, é aquilo. Aí tá comendo com dúvida. Aí vai fazer mal, porque tá com dúvida. E aí a dúvida não provém de Deus. No capítulo 15, ele já vai falar sobre os fortes, né? Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, o nosso dever como cristão convertido é suportar a fraqueza dos nossos irmãos que estão aprendendo, né? Então, a gente não vai fazer a nossa vontade, mas a gente vai fazer aquilo que é agradável para o Senhor, no sentido de que vai fortalecer o nosso irmão que é fraco ainda na fé. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês possam glorificar a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, né? Então, o principal objetivo é não causar tropeço na vida do nosso irmão. Se a gente está convicto de uma coisa, então pronto, é a nossa relação com Deus. Mas a gente tem que ter cuidado para não fazer o nosso irmão pecar. O 16, ele continua ali fazendo umas saudações, né? Se despedindo do povo. Já vai, meu amor, só um instantinho. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante a palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Então, era um conselho, uma advertência para o povo não dar ouvidos a falsos ensinamentos, a situações que vão causar brigas, discussões, conversas todas, sabe? Que vem somente para fazer o povo brigar, se degladiar entre si, mas que eles deveriam viver em comunhão, uma mesma unidade, obedecendo ao Senhor. Então, esses foram os principais ensinamentos do resumão de Romanos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, porque olha, muita coisa para ler, muita coisa para estudar, muita coisa para gravar, muita coisa para editar. E eu espero que tenha sido útil para vocês. E não esqueçam de curtir, de se inscrever nesse canal. E beijo!